Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é Papai Maker. Como eu prometi fazer um vídeo mais em sequência, porque eu fiquei um tempinho sem fazer os vídeos. Fiz o vídeo agora mostrando como a gente faz para colocar o conteúdo aqui dentro do chip. E agora eu vou ensinar a fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, ensinando um esquema para fazer um efeito de máquina de escrever em texto, ok? Então o que eu vou ensinar vocês serve para duas coisas. Primeiro, a gente vai estar vendo aqui a aplicação do uso do que a gente colocou aqui, ó, no vídeo passado, desses dois sinais, ok? E o segundo é aprender o efeito que pode ser usado em qualquer outra coisa que vocês queiram aí no projeto de vocês, tá? Uma coisinha também, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou pensando em fazer um curso mais avançado, um pouco mais profundo, tal, da Godot, e para colocar no Udemy. Se vocês não conhecem, é um sistema de curso online, tá? Onde a pessoa paga pelo curso, só que aí tem um curso um pouquinho mais avançado. Então me digam aí nos comentários se eu fizesse um curso no Udemy um pouco mais avançado de Godot, mais profundo, se vocês gostariam de fazer esse curso, se teriam interesse, para mim ter uma base aí para ver se vale a pena eu fazer, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar fazendo o nosso script. Então o que acontece? A gente já tem tudo montado, já temos aqui os nossos dois sinais. Então o que a gente tem que fazer é utilizá-lo. Tá? Lembrando aqui, ó, só para dar uma revisada do vídeo passado, a gente vai emitir esses sinais quando o tipo content, né, terminou de mostrar, ou seja, ele apareceu inteiro, ok? E quando ele acabou, como começa a esconder. Então a gente tem o sinal mostrou e o sinal escondendo. Então a gente vai fazer aqui simplesmente adicionar um scriptzinho, ok? Vamos chamá-los de typewriter, ok? Máquina de escrever. Salvando. Tá. Qual é o interessante? O que eu vou ensinar de diferente aqui, até de legal para vocês? Eu preciso que esse cara tenha um timer, ok? Só que eu quero usar esse script em qualquer label, então eu não quero amarrar esse script a um label que tenha um timer como nó filho. Então o que eu vou fazer? Eu vou garantir que esse label e qualquer outro que eu adicione nesse script tenha um timer. Então o que a gente faz? Aqui no início, quando ele estiver pronto, a gente vai criar um timerzinho. Então eu vou simplesmente criar aqui uma variável do tipo timer, vou chamar timer, e quando ele inicia, ou seja, quando entra na árvore do projeto, na execução do jogo, a gente cria um novo timer. Então vou colocar aqui timer é igual timer.new, ok? Vamos criar aqui, ó, export var. Vamos chamá-lo de WT, wait time. Vamos colocar 0.05, ok? Isso aqui vai ser o tempo entre uma letra aparecer e a outra, tudo bem? Então eu venho aqui, ó, timer.setWaitTime, ok? Vamos chamar o WT aqui, certo? E vamos colocar aqui o timer dentro do nosso objeto. Então, add child timer. Então, com isso aqui a gente garante que qualquer label que eu adicione, ele vai ter um timer atrelado a ele, mesmo que eu não veja ele aqui, ele vai ter esse objeto timer que eu posso usar, ok? Vamos fazer uma conexão aqui. Então, timer.connect, ok? Aí ele já traz aqui pra gente, ó, timeout, ou seja, quando ele der um tick, né? A gente diz que ele vai dar um tick a cada 0.05 segundos, então quando ele der um tick, ele vai executar um método desse próprio script, então self, significa desse script aqui mesmo. Qual método? Vamos chamar simplesmente de onTimeout. Lembrando que eu posso executar qualquer método, eu posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui, ok? Vamos já deixar aqui declarado onTimeout, ok? Então ele vai executar esse cara aqui cada vez que o nosso timer der um tick, né? Agora a gente vai conectar o nosso parent. Então getParent.connect. O que a gente vai conectar, ok? O mostrou, né? Que significa que ele terminou de mostrar para esse próprio script. E a gente chama aqui onMostrou, ok? Então ele vai executar esse método assim que o nosso parent
executar o mostrou. Então, func on mostrou. Ok. Então vocês vão vendo que na verdade é muito simples fazer esse tipo de coisa depois que a gente entende esses conceitos de signals, ok? E o escondendo. Então eu vou pressionar Ctrl B para fazer essa linha inteira aqui. Escondendo. Ok. On escondendo, certo? E aqui a gente vem func on escondendo. E a gente vai executar tudo isso aqui, ok? Então o que a gente vai fazer? Quando ele mostrou, nós temos que pegar o nosso timer e simplesmente iniciá-lo, ok? Significa que... Opa! Mostrou. Que assim que terminou de mostrar, tá? Ele vai executar o nosso timer aqui. E aí ele vai dar um tique, né? Tec, 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 a cada 0.05 segundos. E cada vez que ele der um tiquezinho, ele vai executar este método aqui, ok? No método aqui, on escondendo, tá? A gente já vai ver o que a gente faz. Aqui eu mostrou o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir para o nosso label não mostrar nenhuma letra, tá? Então, para fazer isso aí, eu vou colocar set visible characters, ok? 0. Se eu quiser que ele mostre todos, eu ponho -1, tá? 0 significa não mostre nenhum caractere. Então, assim que ele inicia o processo, tá? Ele vai simplesmente esconder os caracteres, mostrar nenhum caractere e vai iniciar o tempo. Então, a cada tiquezinho, a gente tem que mostrar um caractere, ou seja, uma letra a mais, certo? Então, aqui, ó, cada vez que ele der um timeout, ou seja, cada tique do nosso timer, a gente vai pegar e aumentar em 1. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar simplesmente a quantidade de caracteres visíveis mais 1. Então, cada vez que ele der um tiquezinho, ele vai setar a quantidade de caracteres para a quantidade atual mais 1. Então, no primeiro momento a gente vai ter 0, no segundo momento vai ter 1, 2 e assim ele vai mostrando. Depois que ele mostrou, a gente tem que fazer uma verificação. Então eu vou verificar aqui se a nossa quantidade de caracteres visíveis já é o total. Então eu vou colocar aqui, ó, se a quantidade de caracteres visíveis for igual, ok? Aí eu vou pegar aqui, ó, get, cadê aqui, ó? Nós temos um método aqui, ó, total character count. O que significa? A contagem total de letrinhas desse label. Se for, então a gente simplesmente manda o nosso timer parar, ok? Tá? E a gente pode até aproveitar aqui para garantir, né? Vamos deixar esse aqui por enquanto, tá? E aqui no escondendo, eu acho que a gente pode simplesmente deixar assim. Vamos experimentar por enquanto, vamos ver o que acontece, ver se está tudo ok e se há necessidade de algum ajuste. Tá? Quando eu tiro, ele sobe, ok? Muito bom. Aqui eu poderia executar algum tipo de som, alguma coisa, ou se eu quiser eu posso colocar isso aqui, ó, fazer isso aqui, ó, quando ele esconde, né? E a gente pode botar no red aqui. Vamos ver se o efeito é o mesmo, né? A gente pode testar. Lembrando que tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Eu sou uma dica bem legal. Eu tiro aqui, ele vai esconder. Se eu pôr de novo, ele mostra, ok? Tá? Então, qual é a vantagem disso aqui que a gente fez numa aula bem rapidinho? O que é legal? A gente colocou aqui, ó, o timer em tempo de execução no label e configurou esse timer para funcionar corretamente. O legal desse script que a gente colocou aqui, ó, o export var, por quê? Porque aí uma vez que eu adiciono esse script num objeto, eu posso vir aqui, ó, e aumentar ou diminuir a velocidade. Se eu quero que o label apareça mais rápido, eu posso dobrar a velocidade aqui, ó. E agora ele vai aparecer com o efeito mais rápido, ó. Quer dizer, mais lento, né? Desculpa. Porque aqui eu aumentei o tempo de espera. Então se eu quero que ele fique mais rápido, eu posso fazer isso aqui, ó. Aí vai ficar o dobro do tempo. Então vocês conseguem mudar com esse script, ó. Tá vendo? A velocidade de apresentação
do texto sem precisar reescrever o script. Olha que legal. Não é não? Olha lá. Ok? Aí fica uma questão de você. Se eu apertar aqui, ele volta para o padrão, né? Simples, funcional e principalmente, como eu já disse no vídeo passado, eu posso reutilizar. Basta eu colocar esse script em qualquer lugar. Inclusive eu posso fazer até um esquema automatizado que dá um start ou não dá um start. Eu posso mudar isso aqui, tá, gente? Em vez de eu usar esse método aqui, ó, eu posso criar uma função simplesmente aqui, ó, chamada start, ok? E aí a gente vem aqui, ó, aqui mostrou, tá vendo? A gente põe aqui start, né? Start. Porque assim, o que vai acontecer? Eu posso chamar o método start de fora. Então eu posso simplesmente, ó, acabou dando na mesma, criar um script que um outro objeto manda dar um start nele, tá vendo? Então eu posso executar esse método start de fora e ele vai começar a executar. Então vocês podem montar o script do jeito que vocês quiserem. Ok, pessoal? Então esse vídeo foi um pouquinho mais curtinho para completar a aula do último vídeo, né? Para a gente começar a adicionar mais vídeos aqui. E me digam se vocês têm interesse aí, de repente, se a gente começa a montar um curso mais profundo no Udemy, né? Pra gente fazer uma coisa legal lá. Ok, pessoal? Então dá um joinha no vídeo, dá uma compartilhada aí pra comunidade, pra gente continuar crescendo junto. Um abraço a todos e tchau!